Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Manchester City, que hoje, com a derrota do United por 2-1 para o Leicester, conquistou sua quinta Premier League, né? É um time que cresceu muito nessa década, né? Antes dessa década era um time de médio escalão, mas depois que os árabes injetaram uma grande quantidade de dinheiro, agora começa a empilhar taças e fazer grandes campanhas, né, na Premier League. Agora, tendo a sua primeira final de Champions League, o City começa a dar alguns passos para se tornar um clube de mais tradição, né? E essa Premier League é mais do que merecida, né? Um time que jogou em alto nível boa parte da competição, né? Teve um início ruim, né? Nas 12 primeiras partidas só ganhou 5 jogos, né? O time teve vários empates e derrotas, né? Uma delas de 5-2 para o Leicester. E essa derrota para o Leicester, né? Quando o City estava lá no meio da tabela, nesse início de campeonato tribulado, eu fiz um vídeo falando se o ciclo do Guardiola estava chegando ao fim, né? Porque já tinha 4 temporadas dele no City, ele tinha sido contratado não para ganhar a Premier League, porque com o Pellegrini já tinham conseguido fazer isso, já tinham ganhado 2 vezes, mas sim para ganhar a UEFA Champions League, né? E naquela época, assim, eles acabaram de vir de uma eliminação horrorosa na Champions League para o Lyon, em que ele subestimou completamente o adversário, escalou o time para enfrentar o Bayern, não o Lyon, já estava achando que ia passar pelo Lyon sem problemas, acabou eliminado, né? E eu falei, será que o ciclo não chegou ao fim, né? Que ele não tá conseguindo fazer o time ganhar a Champions e já começou mal na Premier League, não tá na hora de novos ares? Que o Bayern fez isso e agora com o Hansi Flick, né? Tinha ganhado a Champions, né? Eu subestimei bastante até o Pep Guardiola e eu faço isso várias vezes, é um erro que eu admito, eu cometo erros. Eu sou um pouco imediatista, como muita gente é, e no final das contas, o Guardiola deu a volta por cima. Logo após aquele vídeo lá, o City começou a engatilhar vitórias como poucas vezes a gente viu no campeonato inglês, né? Lembrando até aquela temporada do Chelsea com o Conte, né? Que o time começou um pouco lento, aí do nada, pam, 17 vitórias seguidas, né? E o City lembra um pouco isso. E é um time que joga, assim, de uma maneira realmente muito eficiente. Se defende bem demais, sofrendo muitos menos gols do que sofreu na última temporada, onde a defesa foi o calcanhar de Aquiles, muito vulnerável ao contra-ataque. A gente viu o City sofrendo demais na última temporada por causa da defesa. Agora o time tem uma defesa mais sólida, os reforços foram muito eficientes, né? Uma coisa que o Guardiola estava pecando muito na contratação de reforços. A contratação do Rúben Dias é o maior trunfo dessa temporada. O João Cancelo funcionou muito bem de lateral. O Stones, ao lado do Rúben Dias, virou um grande zagueiro. E aí esse time começou a ficar bem mais equilibrado na defesa e teve mais liberdade para atacar com mais eficiência. Por mais que o City dessa temporada seja um time bem menos letal do que da última temporada, né? Porque o Guardiola na última temporada meio que tacou o louco, né? Já que a defesa não presta, vão atacar com tudo e o time passou de 100 gols, né? Essa temporada o City não deve chegar muito próximo dos 100 gols, mas é um time que ganha a Premier League com méritos, né? Nas últimas 23 partidas foram 20 vitórias na Premier League. Isso é digno de aplausos, né? Não é qualquer time que engatilha uma sequência inacreditável como o Pep Guardiola conseguiu fazer com o City, e um time que está chegando agora à sua primeira final de Champions League, né? Já é uma temporada que é a maior da história do City, acho que sem a menor dúvida, né? Eu não acho que é o melhor City da história, porque há 2 anos atrás tínhamos aquele City que bateu o recorde de pontos, né? Ainda tinha o Kompany, 3 anos na verdade, né? Quando o Kompany tava aquele zagueiraço world class, né? Ainda acreditar que aquele City era o melhor, e se tivesse passado das quartas como podia, poderia ter sido um campeão da Champions. Mas assim, alguns erros do Guardiola na Champions acabaram custando um pouco caro. Mas pode ser a redenção do Guardiola essa temporada, né? Porque além de ser campeão da Premier League, o que ele já fez antes, ele pode conquistar sua terceira Champions, porque desde 2011 ele não chegava a uma final de Champions, né? Ele tem 2 finais de Champions apenas, 2009, que eu sempre repito que ele não devia estar, porque em 2009 eles assaltaram o Chelsea sem dó, né, naquela semifinal, todo mundo conhece essa história. Em 2011 não tem muito o que criticar, o Barcelona foi de longe o melhor time, mas desde aquela época o Guardiola falhou em ir à final, né, e não teve um afogados na mão. Ele teve o Bayern de Munique por 4 anos e teve o Manchester City na mão nesses últimos 5 e finalmente volta à final, e o que gerou muitas críticas. Eu sou um tipo de pessoa que acho o Guardiola um dos melhores técnicos do mundo e é um dos melhores da história, mas não acho que ele tem uma diferença gigantesca para os demais, até porque se ele fosse assim tão disparado como a mídia vincula, o melhor técnico de todos os tempos assim,
ele não ficaria 10 anos fora da final, entende? O Jupp Heynckes foi 2 vezes a final desde 2011, né? 2012 e 2013, e ele aposentou em 2013, voltou em 2017, né? Até foi campeão da Bundesliga, mas Jupp Heynckes foi a final 2 vezes, Klopp foi a final 3 vezes, né? Com o Borussia Dortmund uma vez, que é muito impressionante, 2 vezes com o Liverpool, Zidane foi a final 3 vezes, Allegri foi a final 2 vezes, o Luiz Henrique foi a final, acho que foi só uma vez só o Luiz Henrique, mas de qualquer maneira, a gente viu vários técnicos conseguindo ir à final nesse período, e enquanto o Guardiola, mesmo tendo elencos fortíssimos, sempre com qualidade para ir longe, não conseguiram, entende? Por isso que há críticas, e acho que existem críticas justas a ele. Mas não dá para negar que ele é um cara diferenciado, né? O que o City joga hoje é uma barbaridade, é um time pronto para vencer a Champions como nunca foi. Eu acho que isso a gente pode chegar a um argumento. Eu posso achar até o City de 3 anos atrás melhor, mas esse time aí realmente tem capacidade total de vencer essa Champions, assim como o Chelsea do Tuchel tem. Então, assim, eu acho que o Guardiola não é, para mim, uma figura incontestável como o melhor da história, não. Eu tenho minhas críticas, não considero ele o melhor da história, para mim esse cargo é do Sir Alex Ferguson, mas não dá para negar que o cara tá no top 10 pelo menos, né? E o que ele fez no City aí é digno de aplausos, né? Por mais que eu questione o fato que o Pellegrini já era um bom técnico, tinha ido à semifinal da Champions na temporada quando foi sacado pro Guardiola entrar, mas de qualquer maneira, merece os parabéns, né? Levou o time, trouxe segurança essa defesa, né? Sempre foi muito criticado pelas defesas que estava montando. Dessa vez não há como criticar. O City é um time muito seguro atrás, é um time muito prolífico na frente e conquista sua 5ª Premier League. Agora resta saber se eles vão ganhar a Champions League, né? Eu, como torcedor do Chelsea, fiz essa minha opinião, se eu quero ou não o City seja campeão. Mas vamos ver, né? Será que o Guardiola finalmente conquista sua 3ª Champions e se iguala a Ancelotti, a Zidane, aos técnicos que ganharam a Champions 3 vezes em sua carreira? Vamos lembrar que nenhum técnico na história tem 4 Champions Leagues conquistadas, né? Isso é uma coisa até interessante de a gente falar, né? Que nenhum técnico na história conseguiu vencer a Champions League 4 vezes. O Guardiola pode se igualar entre os técnicos que mais ganharam com 3 taças da UEFA Champions League. Vamos ver, é o que resta aí para a temporada. Se o City ganha essa Champions, será a temporada inesquecível para todos os torcedores. Porque a primeira vez pode não ser a melhor, mas sem dúvida é a mais especial caso sejam campeões. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns ao Manchester City pelo título da Premier League. Até a próxima!